Agora sim, todos bem? Podemos iniciar a nossa atividade e, como sempre, o fazemos mediante proferir uma prece, de tal forma que consigamos harmonizar, tendo paz e tranquilidade em nossa atividade. Peço que me acompanhe em pensamento e prece. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso amigo, agradecemos profundamente a possibilidade de estarmos presentes nesta casa hoje, encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, que nos ilumines e abençoes, e nos fortifiques na fé. Pedimos tuas bênçãos de amor a cada um de nós, e em especial a nossa palestrante, para que cada palavra repercuta em cada coração que aqui busca uma orientação, uma ajuda, um entendimento, um estudo. Que assim seja. A Sociedade Espírita Renovação se demonstra muito alegre, muito feliz pela presença de todos na casa. Meu nome é Amauri e eu vou dar continuidade à atividade de hoje. Muito bem. Nós temos uma equipe de trabalho que hoje se apresenta com o Júlio no vídeo, na recepção o Luiz Felipe, aquele que entregou mensagens para vocês, e no passe nós vamos ter a condução de algum companheiro que nos ajudará a conduzir as pessoas até a Câmara de Paz. Avisos. Temos grupo de costura na terça-feira, juntamente com o Evangelho no Lar. Aqueles que têm interesse em coser, fique à vontade a comparecer e conhecer o trabalho. Isso não significa compromisso, mas sim a alegria da convivência. Garanto a quem vir que não se arrependerá, pois o ambiente é maravilhoso. Temos grupos de estudos nas terças, quartas e sábados. Fiquem à vontade e, inclusive, fazer as inscrições numa ficha de inscrição que nós temos na livraria da casa. É só procurar ali uma mesinha que tem a ficha, preencher e deixar ali que nós recolhemos depois. Temos mocidade. Entretanto, a nossa mocidade está em formação, aí já há um certo tempo, contando que jovens se apresentem para constituir um grupo dessa natureza. Temos o plantão do passe no sábado, das 17h30 às 18h30. Aqueles que necessitem tomar o passe podem se aproximar, chegar à casa, estará aberta, né? E não há feriado, não há qualquer motivo que signifique a parada deste trabalho. Fiquem à vontade para vir à casa. Temos também o diálogo fraterno, eu normalmente chamo de conversa fraternal, mas é a mesma coisa. Então, caso precise, venha no sábado. Se assim o desejar na quarta-feira, também poderá ser feito. Mas pedimos que ao chegar, nos avise para ver se nós temos pessoas que possam atendê-los. Nós temos um seminário programado no dia 29 de março, agora, o Centro Espírita. Todos estão convidados. Então, fiquem à vontade para participar. E na próxima semana, por falha nossa, nós não imprimimos um cartaz, mas na próxima semana ele estará aí para que cada um clique no QR Code e faça a sua inscrição. Tá bem? Muito bem. Então hoje nós teremos a apresentação da Rosana Catânio e o tema dela é Jesus em nossas vidas. Rosana é casada, tem 4 filhos e 4 netos. É farmacêutica bioquímica aposentada, uma das fundadoras desta casa. Atualmente é responsável pelo departamento doutrinário da SER. Multiplicadora da área de mediunidade da Federação Espírita do Paraná, também coordenadora da área de mediunidade da União Regional Espírita Norte, vinculada à Federação Espírita do Paraná. É conselheira da Federação. Então, Rosana, convidamos.
para se aproximar. Boa noite a todos, é um prazer vê-los aqui, né? Estarmos juntos para que tenhamos condições de poder repassar o que a gente preparou para falar com vocês. Dessa vez vamos efetuar uma maneira diferenciada, onde apenas estaremos repassando sem nada aqui de visual para ser vislumbrado. Então, é interessante a gente perceber que não faz muito tempo os cientistas descobriram, quantificaram o tempo de formação do nosso sistema solar, né? Da nossa, vamos dizer, casa máter, né? Onde a gente aqui está. É cerca de 4,5 bilhões de anos. Bastante, né? A gente não consegue nem, se perde nos zeros e fica imaginando quanto tempo para que de repente pudéssemos estar aqui presentes em um mundo que hoje respiramos, temos condições de uma vivência, mas quando do início da sua formação foi de uma maneira em que recentemente temos esse conhecimento desenvolvido pela ciência. Foi uma nuvem molecular celestial, né, do espaço espacial, que sofreu um colapso. O que seria esse colapso? Ela perdeu a capacidade dela se manter da forma que estava solta. De uma maneira sem que a ciência ainda consiga explicar, ela se agrupou. Ela tornou-se algo ígneo e muito coeso, fazendo uma junção dessas moléculas e formando daí um aglomerado muito forte e grande de uma estrela solar. E é interessante que a gente sabe, a estrela solar nossa é o Sol. A temperatura que imaginávamos chegar no centro desse Sol seria de 15 milhões de graus Celsius. Para quem sofria com quase 30 graus aqui esses dias, não dá nem para imaginar essa questão. Só que esse calor e essa coesão tão forte fez essa massa, não total da nuvem, mas uma grande parte dessa massa começasse a girar descontroladamente com uma velocidade que não se tem ideia qual que possa ter sido, e que fez surgir uma pequena no Equador, uma pequena quantidade de massa que sobrou e que ia espraiando ao redor. Dessa pequena massa que se espalhou, começou a haver muita junção entre determinadas substâncias e foram se agregando e fazendo com que houvesse uma coesão também grande em alguns pontos. Formaram-se asteroides, formaram-se luas, tanto que a nossa Lua, propriamente dita, ela deve ter sido criada há 4 milhões e meio, 4 bilhões e meio de anos atrás, quer dizer, um certo tempo depois de que o Sol já estava formado, e que de repente começaram a se estabilizar num tempo que não se tem ideia de apreciar totalmente, mas que possibilitou que fossem vistos os vários planetas que hoje a gente sabe compor o nosso sistema solar. O nosso terceiro planeta, que é um dos menores, a Terra, sofreu uma grave lesão durante a formação desse sistema, onde houve uma coesão com um cometa
e parte da massa ígnea existente foi projetada até um certo ponto, onde de repente ela parou e estabilizou o fluxo tanto da Terra quanto dos demais outros planetas que faziam órbita ao redor desse Sol, e surgiu o quê? A Lua, certo? A Lua surgiu nessa ocasião e pôde-se ter a luz polarizada, ou seja, refletida do Sol na Lua, formando as fases que a gente sabe pela rotação que faz a Lua ao redor da Terra. Mas é muita, vamos dizer, é muito conhecimento, muita questão que foi recentemente estabelecida entre nós como conhecimento bem efetivo, mas que na realidade temos esse conhecimento desde há muito tempo, não em relação aos cientistas, aos astrônomos, astrólogos, mas sim dos repórteres espirituais, de uma certa maneira que poderíamos chamar, como é o caso de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Coincidentemente, o tempo que foi colocado aqui da formação do sistema solar é exatamente o mesmo, 4,6 bilhões de anos. Só que esse livro foi escrito, foi mediunicamente, por Francisco Cândido Xavier, recebido de Emmanuel a informação de 1939. Época em que jamais se tinha qualquer tipo de informação ou possibilidade de se ter essas explicações, as quais a gente vai estar tendo rasteiramente, porque não sou da área, apenas estou repassando conhecimentos obtidos e que nos reportam a grandeza disso. Só que aqui, além dessas questões científicas, nos falam que quando a Lua foi estabelecida, a necessidade dela existir para não entrar em colapso esse sistema solar, foi justamente a época em que se reuniram os grandes tutelares daqui do sistema solar, que espíritos puros que trouxeram a harmonia e o bem-estar de tudo, e que Jesus inicia o aproximação, no caso, dele junto à Terra. De que forma? Cumprindo uma missão que Deus lhe passou. Os espíritos puros efetuam várias tarefas, e uma delas, sendo as primeiras, vamos dizer, mais importantes, é cuidar de um grupamento populacional de um planeta, trazendo a condição da elevação desse povo. E Jesus ficou responsável justamente pela Terra. É claro que passaram-se milhões de anos até que o homem, propriamente dito, pôde habitar aqui, e ali vieram vários outros espíritos de outras orbes que estavam tendo dificuldade em se manter equilibrados por grupos de indivíduos que não tinham a condição ainda de atender os pedidos de crescimento e evolução espiritual. E isso é importante que a gente saiba, porque estamos passando numa mesma situação no momento. A Terra agora está numa transição entre o mundo de provas e expiações, que é o nosso, em que nós estamos aqui recebendo, sem dúvida, várias atividades as quais a gente tem que desenvolver de aspecto moral para o nosso crescimento, e que muitas vezes estamos deixando de lado
e que para ascender ao mundo de regeneração, a qual, independente de nós gostarmos ou não, isso será efetivado. Só que vai depender de nós permanecermos aqui no mundo já de regeneração, se a gente atender aos mandos e às necessidades que a gente vem sendo chamado há muito tempo. Falamos dessas questões voltadas a essa situação, mas chamamos uma atenção novamente à grandiosidade em relação ao que nós observamos em relação ao sistema solar dentro da Via Láctea, que é, na realidade, a galáxia a qual pertencemos e que antes a gente imaginava serem estrelas que ficavam nos rodeando. Depois, com o avanço tecnológico, começou a se descobrir que não, já eram constelações, e essas constelações viraram galáxias, e hoje temos quadrilhões de galáxias que são capazes de serem mensuradas e vislumbradas pelo avanço tecnológico que o homem deu. Mas ele deu o avanço tecnológico do modo intelectivo. O moral ficou a desejar e muito em nossas atuações durante muito tempo. Não por falha de quem deveria estar, de quem efetuou realmente o avanço nosso, que era Jesus, que veio em missão em nome de Deus para nos fortalecer. Porque desde o momento em que houve possibilidade de homens aqui existirem, de outros companheiros de outros orbes virem para cá para atenderem a uma normativa de serem professores de nós aqui ainda primitivos, ou mesmo que estávamos no começo da nossa levante moral, Jesus se coloca à disposição. Não houve um único tribo, grupamento de indivíduos que tenha ficado sem o amparo de algum membro novo que lhe tenha trazido informações, questões de como bem viver a vida, como estabelecer a sua atuação dentro do grupo. E foi assim que foram se mudando as coisas, estabelecendo os propósitos, mas desde a reunião dos espíritos puros que estariam efetuando vamos dizer, o avanço dos povos dentro do sistema solar nosso, lá Jesus estava e ele, presente com isso, sabia o que deveria fazer. Nesse momento, há 4.500, 4 bilhões ou 4,4 bilhões de anos atrás, Jesus já sabia que iria vir habitar a Terra em um dado momento. Mas antes de ele vir, ele enviou vários emissários. Ele sabia até onde ele estaria presente, que seria num povo hebreu, da família de Davi, e que lá estaria nascendo e tendo a condição de repassar os entendimentos sem ter deixado efetivamente de atuar antes desse tempo. Antes disso, dentro do povo hebreu, que iniciou-se com o pai dos judeus, o pai dos hebreus, foi Abraão, certo? Abraão, ele deu a informação ao seu povo do monoteísmo, que antes existia politeísmo, vários deuses, várias crenças, várias... Ali, naquele povo,
eles iniciaram o conhecimento e a possibilidade de recepção de mensagens do mundo espiritual, dos seus profetas, trazendo várias questões que poderiam levar o homem a crescer. E é interessante a gente perceber que isso ocasionou várias situações dentro do povo hebreu, que se dividiu, se arrumou, e em determinada época ele teve que ir ao encontro de água e materiais de subsistência, porque estavam passando muita seca. Mas para isso eles foram até o Nilo e lá ficaram no guante dos egípcios. Moisés os libertou. Moisés os libertando trouxe a Canaã ou a Palestina, que era a terra prometida, mas antes de adentrar a esse local, ele recebe as tábuas da lei e faz com que permaneçam esse povo que conviveu com os egípcios, povo politeísta e cheio de deuses e de imagens e de adorações. Ele fez com que permanecessem no deserto e viessem a nascer 4 novas gerações, porque ele passou 40 anos com eles para que eles entendessem e voltassem à pulcritude dos ensinamentos judeus. E assim, sem dúvida, Moisés recebe as tábuas das leis, a lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu corpo e de todo o seu espírito, e também as leis dos homens, que era muito severa e continua ainda sendo de uma severidade muito austera, mas que possibilitou eles permanecerem ali por um tempo. Como a região era muito aprazível, muito bem guarnecida daí, do rio Jordão, que eles ficaram à margem do rio Jordão, eles acabaram caindo no guante dos romanos. Quando Jesus veio a nascer, já estavam sobre o guante dos romanos, eles. E apenas determinadas situações que a gente já efetivou aqui anteriormente foram vistas assim muito pontualmente, de que o que havia nascido era realmente vamos dizer, o enviado de Deus, o Cristo, o Jesus ungido, que assim ele era chamado. E é claro que ele somente pôde estabelecer a sua passada de ensinamentos bem mais tarde, quando ele bem pôde estabelecer a sua atuação junto a todos. E isso foi 17 séculos depois de Moisés. E é claro que quando Jesus nasceu, ele foi levado até o templo para ser, vamos dizer, visto frente ao Deus que ele estava ali presente. Uma profetisa, Anne, ela viu quem era aquele bebê e chamou a atenção. Simeão, que era um senhor que aguardava a vinda do Cristo, para daí ele poder sair da frente do templo e voltar à sua casa e morrer em paz, porque ele sabia que assim a vida estaria melhor estabelecida com o ensinamento do Cristo. Foram 2 pontos principais. Houve muita perseguição naquela época, porque Herodes soube da vinda desse Messias, né, que estaria entre nós, e só quis matar todas as crianças nascidas naquele ano até 2 anos de idade,
para que esse Messias não atrapalhasse a sua atuação na terra. Esse era o tipo de pensamento ao qual as pessoas queriam o poder, queriam aparecer, queriam estar junto aos outros com o guante de receber os aplausos só para si. Mas, enfim, Jesus vai para o Egito, fugindo junto com José e Maria, porque José teve um sonho premonitório, ele tinha mediunidade de dormir, né, quando ele dormia, e que isso é onírica, como a gente chama, e que ele percebeu isso, fugiram para o Egito e depois retornam 4 anos depois, quando Herodes já havia falecido. Mas Jesus não ficou conhecido e estabelecido em algum local de destaque, muito pelo contrário. Ele vai à cidade onde José, o seu pai, como carpinteiro, lhe ensina a profissão de carpinteiro. Só tem uma citação apenas, que quando ele foi aos 12 anos ser apresentado novamente no templo, ele acaba conversando com os sacerdotes. Os sacerdotes ficaram impressionadíssimos com as explicações, com as falas, com o direcionamento que ele deu a determinados pontos lidos dentro do Torá, e que isso acharam ele um prodígio e queriam que ele ficasse lá. Mas como ele mesmo não aceitou, ninguém mais falou sobre o assunto e Jesus ficou, de certa maneira, esquecido, voltando a Nazaré e estabelecendo-se lá com os pais. Só acontece realmente a aparição e a certificação na hora que ele é batizado por João Batista, né, que na realidade era seu primo, e que ele recebe, ele não queria nem sequer fazer o batismo dele. Ele não se achava nem no direito de desatar as sandálias de Jesus para que ele entrasse no rio para ser batizado. Mas Jesus pediu para que ele seguisse as Escrituras, tais quais aquela situação. O único que então reconheceu efetivamente foi João Batista. Mas pouco tempo depois ele acaba sendo morto, porque o filho de Herodes havia pedido que ele fosse morto por situações que a Bíblia nos conta e estão presentes ali. Mas o que é interessante a gente perceber é que essa situação onde a gente vê Jesus trazendo questões importantes para nós, a gente sabe que muito do que ele trouxe se encontram nos 3 evangelhos novos, né, no Testamento Novo, que faz parte da Bíblia, e que na realidade está Marcos, Mateus, Lucas e João, nessa sequência, falando sobre Jesus em vários pontos que estão nos atos da vida do Cristo, que é uma maneira com que eles se expressam falando sobre Jesus, os milagres que ele efetivou, que era impressionante, por onde ele passava, ele levava a multidões o seguindo e ele via as necessidades dos outros e os auxiliava. As predições, ou seja, questões que ele falava do futuro, uma delas até é a própria necessidade de pedir ao Deus Pai que viesse um novo Messias e que ele pudesse levar a todos a uma questão melhor. Outras questões foram palavras que foram tomadas pela igreja para justificar os dogmas que a igreja começou a efetivar.
modificando muito do que o Cristo tinha trazido e, à medida do tempo, sofrendo várias renovações e atuações, eles acabaram modificando. Como é o caso quando Jesus menciona, eu e o Pai somos um só. Ele não quis dizer que ele era Deus. É que o pensamento divino estava com ele e fazia parte da sua atuação e da necessidade de ele passar aos outros esse ensinamento. Mas o único que não se tem nenhuma controvérsia entre eles e entre os historiadores, entre os que fazem revisões e tudo mais, são os ensinos morais que o Cristo nos trouxe e que, sem dúvida, faz com que a verdade seja trazida a nós. Então, ele mesmo nos fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas de uma maneira que a gente não entendia. Como assim conhecerei a verdade? Não se entendia efetivamente por falta de raciocínio, que não era feito naquela época. Não se tinha conteúdo intelectivo para entender muitas questões de foro muito íntimo e moral, né? E isso faz com que haja uma perda também dos ensinamentos frente ao que o povo não conseguia entender. Por isso que ele usou muito a respeito de as suas atuações, no caso, né, fazendo as parábolas que ele passava, histórias que poderiam ser entendidas melhores. Então, eram histórias que se gravavam, aquilo ficava na mente da pessoa e aquilo posteriormente ia sendo trabalhado à medida do tempo. Mas Jesus nos trouxe assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Moisés também trouxe isso. Mas ele coloca um adendo que é, na realidade, uma justificativa e um resumo do que tem dos profetas dentro das Escrituras e entre Deuteronômio e Levítico, que ele fala, e amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu ame a Deus, antes de tudo, eu tenho de me amar ao próximo, para que daí sim eu possa demonstrar que o meu amor é puro frente ao que Deus está pedindo e tem necessidade de ter. Para essa questão, ele leva a imortalidade da alma como uma necessidade imperante. Por quê? Porque nós não vamos conseguir trazer nenhuma modificação em nós de uma hora para outra, ainda mais com, vamos dizer, com uma atuação constante e hábitos efetivados que nos trouxeram maneiras de reagir frente a determinadas questões sem sequer pensar. É um ato reflexo. A gente sempre age daquela maneira. E por isso ele coloca a imortalidade, porque é através do tempo que nós vamos estar recebendo esses ensinamentos e modificando a nós mesmos. Nascer de novo. As pessoas não entendiam nascer de novo. Como é que vai nascer? Tanto que Nicodemos foi ter com Jesus. Ele não entendia. Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe, que já é de idade, e eu não compreendia, até que Jesus o esclarece, né? O que é do espírito, o que é do corpo, ou seja, é o espírito que retorna, e não é o corpo que retorna todo ele, como eles imaginavam, que se buscaria o mesmo corpo para que houvesse a possibilidade de estar ali presente. Construir na consciência de cada um de nós a verdadeiro reino dos céus, ou reino de Deus, que são as leis que nós devemos estar estabelecendo
como caminho de direcionamento. E é justamente no Sermão da Montanha, que foi a primeira grande, vamos dizer, palestra ou atuação que Jesus teve junto com os companheiros, né, que juntou quase 5.000 pessoas, segundo o que alguns historiadores contam, que fez com que ele trouxesse a todos eles o entendimento do que era necessário ter com a pessoa para ela progredir. Só que esse era o caminho da verdadeira vida que estabelecia isso. Só que é claro que a doutrina, né, nos traz esses pontos fundamentais, mas que somente com o tempo é que se tem condições de isso estar bem fortalecido. Tudo mudou, tudo estabeleceu, e aquele pedido que Jesus fez de pedir ao Pai na última ceia, junto com os seus companheiros, de pedir ao Pai que viesse um novo representante divino, um novo Cristo que pudesse levar até as pessoas o ensinamento, mas mais alargado, mais aprofundado e detalhado entre as pessoas, para que houvesse total confiança em atuar e ter a verdade e a libertação, como ele falou. Então, foi isso que aconteceu, só que 18 séculos depois de Jesus, onde Hippolyte de Lyon de Rivail conseguiu montar todo um grande tratado filosófico, científico, religioso, com o mundo espiritual chamando a todos nós, dando um alô, dizendo: nós estamos aqui, somos nós que estamos ao redor de vocês, efetuando o fenômeno de mexer as coisas e de falar ou escrever por outras pessoas, passando o ensinamento que estava sendo dado para ele. Ele retira dessas situações 5 princípios básicos que constituem exatamente o que o povo hebreu, os judeus já tinham, que era o monoteísmo, a existência de um único Deus, mas um Deus que é soberanamente justo e bom, e que é a inteligência suprema e causa primária de tudo que existe por sobre o universo e também mundo espiritual. A existência da imortalidade da alma, que na realidade é necessária, como o anterior também já havia colocado Jesus, para que o tempo nos possa valer a oportunidade nova de novas existências. Por isso, a pluralidade das nossas existências ou reencarnação também como um ponto fundamental, e que faz com que o nosso erro, muitas vezes, se torne uma nova chance, para que eu possa melhor atuar. 1, 2, 3. Quem vai determinar sou eu, através dos meus esforços, das minhas lutas, da minha vontade. E essa pluralidade dos mundos habitados, onde a gente, nessa imensidão enorme, onde no sistema solar nosso, que fica nas últimas alças da espiral da Via Láctea, quase caindo fora, digamos assim, da Via Láctea, tendo bilhões e bilhões de sóis dentro, e os quadrilhões de galáxias com esses bilhões e bilhões de planetas, como que só a nossa Terra
tão minúsculo, a terceiro planeta que em tamanho dentro os outros planetas aqui do nosso sistema solar vai ser habitado, é um contrassenso. É ilógico pensar algo nesse sentido e a gente imaginar a grandiosidade que esse Jesus que se põe à disposição de nós há 4.500, 4.400 bilhões de anos, né? 4.400 bilhões de anos atrás, à nossa disposição, dando-nos terra, dando-nos albergue, ensinando-nos o caminho, e ele vindo pessoalmente e dirigindo os espíritos que vieram auxiliar Kardec para trazer os ensinamentos para nós. E nós ficamos parados. O mundo está em transição, mas não, a gente está bem. Será? Estamos fazendo o que ele propõe para que a gente, na realidade, conhecendo a verdade que agora nos é exposta através da comunicabilidade dos espíritos que nos trouxeram esses ensinamentos, né? E com a lei de causa e efeito que nos traz que o que a gente efetua aqui mesmo vamos fazer, vamos ter que estabelecer uma retomada, porque aqui se faz, aqui se paga. Então, é necessário a gente logicar, pensar a respeito de todas essas questões do retorno da moral do Cristo, como ele repassou para nós, para que a gente possa ter a condição do que ele mesmo falou: olhai, vigiai e orai. São pontos importantes para quê? Para que eu observe, olhe, mas não é olhar os outros, é olhar a ambiência que eu estou e o que eu estou passando por dentro, para que eu possa perceber o que essa ambiência está fazendo com a minha intimidade, o que é que eu estou sentindo e o que está vindo à tona dentro de mim. E o que é necessário fazer? Vigiar, que é o segundo verbo que ele emprega. Vigiar quem? Eu acho que é a Edilene que está sentada ali, eu vou vigiar ela, ou o Júlio que está ali sentado também, ou... Não. É vigiar a nós, pelos nossos sentimentos e nossas sensações, para que a gente saiba que estamos em uma condição de desmando ou não, se a gente se aprofundar em alguma coisa. E que saiba como agir corretamente, e se nos falta ânimo, força, usar o terceiro verbo, que é orar. Orar para que os nossos espíritos superiores e o nosso espírito protetor possa nos trazer a força necessária. Ele não vai levar ninguém no colo. Sorry. Ninguém vai ser levado a lugar nenhum. Nós é que vamos ter que utilizar a força para conter as nossas tendências e inclinações. É dito aqui, justamente, no próprio Evangelho, né, que essa questão nós precisamos estabelecer, né? Jesus é o Espírito de verdade que está atuando junto com a terceira revelação, esses espíritos todos que vieram, para que haja a possibilidade de que nós possamos estabelecer uma reforma em nós. Vamos utilizar o caminho da verdadeira vida, sem dúvida nenhuma, mas com uma situação muito mais bem efetiva. O espaço de tempo que a gente vai levar para a gente modificar a nossa maneira de ser
vai ser de cada uma das pessoas. Através do quê? Da vontade e do esforço de cada um de nós. Somos nós que vamos, não é Deus que me livre das condições. Não, Deus está aguardando que a gente faça a parte que nos cabe, que é essa de trabalhar, ser ativo e saber estabelecer para conosco mesmo as mudanças necessárias e efetivas precisas. E é interessante que para vencermos a nós mesmos, né, temos de ter a maturidade do senso moral. O que é a maturidade do senso moral? Dentro do capítulo que nós temos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está exarado toda a parte moral existente da doutrina espírita, e que não deixa de ser a moral do Cristo, mais alargada e ampliada, e que faz com que a gente possa, dentro do capítulo 12, do capítulo 17, sede perfeitos, né, no item número 4, justamente que venhamos a fazer essa reforma moral. A nossa maturidade do senso moral vai ser à medida que eu vejo os obstáculos e eu me fortaleça para que eu não possa mais estabelecer a queda novamente em cima daquela situação. Para vencer a nós mesmos. E a gente sabe que dentro do Livro dos Espíritos, na última parte do livro, Santo Agostinho nos traz a possibilidade de a gente pensar que é apenas a gente prestando atenção como nós agimos, como nós somos, como nós estabelecemos as coisas, é que vamos ter que saber o que estamos fazendo da nossa existência. E com isso, modificar a nossa maneira de ser. Como? Enfrentando no nosso dia a dia o mundo. E à noite, revendo os nossos passos. A gente vai estabelecer por que eu respondi o Amauri daquela maneira. Que desastre, eu já tinha me corrigido tanto, mas deslizei novamente. Vou agora saber o que me levou isso, a eu cometer essa situação. Analiso a questão e procuro não mais cair novamente em erro nessa situação. É aquela velha situação, observar, vigiar e orar, mas prestando atenção e sabendo nos conhecer cada vez melhor. E a gente sabe que para que o amor ao próximo como a si mesmo é fundamental, né, que nos traz justamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e que faz com que a gente venha buscar o que é certo. Então, amar o outro é importantíssimo, mas só amar, será que é importante? Não, é mais uma coisa que nós devemos somar a essa questão, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. E isso quem nos coloca é Paulo de Tarso, aqui no capítulo de número 15, que é caridade, fora da caridade não há salvação. No item número 6 e número 7, é lindíssima essa atuação que é colocada aqui, para que a gente possa perceber que eu tenho, além de amar o outro, eu efetuar a caridade. Eu não fico vendo as dificuldades do outro e fico quieto. Eu vou em busca do auxílio, da atuação que eu possa estabelecer uma retomada de condições da pessoa que está ao nosso lado,
a quem a gente possa estabelecer esse bem-estar. E é interessante quando ele fala assim, bem-aventurados os aflitos, para que a gente possa ver o bem e o mal sofrer. E recentemente estávamos ouvindo Divaldo Pereira Franco, que está numa situação de saúde precária, momentânea, né? E que a própria sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, tem estado junto a ele. Quando descobriram que ele estava com esse câncer na bexiga, as dores eram lancilantes, segundo que o próprio Divaldo menciona. Eles tentaram pô-lo em morfina para que ele não sentisse dor e foi pior, então eles acharam melhor tirar e ele tinha de suportar aquelas dores. E ele mencionou, pensou bastante, né? Em uma outra ocasião, quando ele passou mal, ele tinha tido um ameaço de infarto, tinha ficado hospitalizado, vindo de novo para a Mansão do Caminho. Tinha naquele dia chegado e ainda sentindo debilitado. Faltavam 5 minutos para a reunião mediúnica que sempre ocorre naquele dia. E, de repente, surge Joana na sua frente. O que você está fazendo? De pijama aí, deitado? Muito cansado, recém-vindo do hospital. Eu estou praticamente 50% morta. Ela olhou bem para eles. Eu estou 100% morta, estou indo para a reunião e estou te esperando lá. Quer dizer, ela sequer pensou em ajudá-lo, dar um lenitivo, alguma situação nesse sentido. Por isso que nessa ocasião ele repensou várias vezes em pedir se esse lenitivo, se ela poderia dar algo que, né, minorasse esse cansaço, essa languidez e mal-estar que ele estava sentindo. E Joana disse assim, você é seguidor de Francisco de Assis, né? Sim, eu sou devota de Francisco de Assis, sem dúvida alguma. Eu aprecio muito. E ele disse assim, você sabia que ele adquiriu glaucoma e teve, depois de muito tempo, quando já estava atuando junto às pessoas, teve de queimar as 2 vistas, porque a dor que ele sentia era muito grande. Ele não pediu ajuda a ninguém. Divaldo ficou paralisado. Posteriormente, ele pegou lepra, porque ele cuidava dos leprosos da região e sempre ia ter com eles. Ele pegou lepra e não reclamou para absolutamente ninguém. Divaldo baixou a cabeça. Daí ele veio assim, eu acho que seria interessante você se acostumar e estabelecer que nada vem de graça. E ele pensou, puxa, mas eu já editei tantos livros, mensagens e uma série de situações provenientes, né, de Joana, por que ela faz isso comigo? Eu disse assim, a cada um, segundo suas obras e segundo a necessidade que tem. Então, é interessante, a gente deu pinçadas apenas das questões que o Espiritismo toca, mas gostaríamos que vocês pudessem ter a oportunidade de ter com vocês esses ensinamentos. A casa, como já bem estabeleceu aqui o Amauri a princípio, tem várias atividades de estudo, e seria bem interessante a gente poder se aprofundar um pouco mais. Eu trouxe de uma maneira simples, bem rasa em relação às questões, mas é no estudo que a gente se fortalece e que, na realidade, vai saber da verdade e se libertar. Que Deus nos
abençoe e nos guarde. E esse livro vou pedir para a Mauri que possa repassar para alguém que talvez seja a primeira vez que está vindo aqui. Certo? E então, é uma chacoalhada, não é? Para a gente relembrar a missão do Cristo, agradecermos a vinda do Cristo e agradecermos o entendimento que temos da doutrina espírita. Agradecemos muito a dedicação de Rosana, que deixou evidente a dedicação que teve ao desenvolver esse tema. Muito obrigado, Rosana. Muito bem. Então, como não fiz a pergunta no início, faço agora. Quem está pela primeira vez na casa? Por favor, levante a mão. 1, 2, 3. 3 pessoas. Muito bem. Então, oferecemos o Evangelho segundo o Espiritismo para a dama? Sim. Pode ser? Ok? Aqui está. Vamos ver. Na doutrina espírita, nós aprendemos que quando iniciamos a atividade espírita, iniciamos com um livro que sempre permanecerá em nossas mãos, até o momento de nosso desencarne. E a partir disso, quando estamos já em estado de desencarnados, continuamos a fazer a leitura. Então, estudar, estudar e estudar. Né? Então, bom proveito, esperamos que seja útil na sua leitura. E temos a nossa livraria, que tem vários livros que, se alguém se interessar, poderá buscar livros lá. Ok? Muito bem. Tivemos outra indicação, né? Missionários da Luz. Foi isso? A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, de Emmanuel. Também livro maravilhoso, muito interessante, instigante, principalmente no que se refere ao entendimento da ciência e o espiritismo. Né? Poderemos ver muitos pontos de convergência. Muito bem. Então, passemos à última etapa da nossa atividade. E como sempre, eu tenho uma colinha aqui, né? Porque senão me perco. Né? Vamos fazer a prece final e logo em seguida passaremos ao passe. Né? O passe não é obrigatório, toma quem quiser, e logo em seguida podemos nos dirigir ali à recepção, que podemos fluir uma água frutificada. Agradecemos a presença de todos e passemos então a fazer a prece. Senhor, é com alegria no coração que encerramos a atividade desta noite. Alegres, felizes, porque conseguimos nos aproximar um pouquinho mais dos entendimentos do bom caminho, da boa direção, dos bons sentimentos. Permita, Senhor, que estejamos sempre próximos dos teus ensinamentos de amor. Agradecemos, Jesus, por tudo que nos ensinaste. Agradecemos a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, pela doutrina espírita consoladora, que nos orienta, nos acalma, amaina nossas angústias e dificuldades. Pedimos, Senhor, que ilumines e abençoes a todos nós, encarnados e desencarnados, e a todos aqueles que deixamos em nossas casas, nossos amados, nossos queridos do coração. Abençoa, Senhor, a todos os companheiros que já nos antecederam no desencarne e que estejam sempre em bom lugar, orientados, em companhia de bons espíritos. Assim, certos do teu amor e da tua bondade, pedimos que permitas que encerremos a nossa atividade desta noite. Que assim seja. Amém.